Olá, meus amigos, outra vez a CT5. Vamos fazer uma apresentação hoje de uma pessoa de muita responsabilidade e de muito interesse aos atletas de futebol. O futebol em si precisa, é lógico, de ter pessoas que tenham a postura que esse homem vai hoje se apresentar aqui para vocês, porque ele tem muito a ver em relação ao comportamento, à dinâmica, a postura, as cobranças de um jogador de futebol dentro de campo. Eu estou falando do Marcos Gaúcho, presidente do Sindicato dos Atletas do Estado do Ceará, de futebol do Estado do Ceará, e que vai nos colocar hoje a importância que é o sindicato para os atletas de futebol. E o que é que esses atletas de futebol têm do sindicato? O que é que esse homem tem de postura, de contato com os atletas? O que significa isso para a gente? Vocês vão entender, vão compreender, porque o presidente está há muitos anos à frente do sindicato e tem todo o conhecimento e controle sobre isso. Mas antes do Marcos Gaúcho se apresentar, faça sua inscrição, se inscreva no programa, faça seu like, compartilhe para os seus colegas e veja o que é de importância você ter um sindicato dos atletas e dirigido por essa pessoa que aqui vou te apresentar. Marcos Gaúcho, satisfação recebê-lo aqui e que todos nós estamos esperando saber o que significa o Sindicato dos Atletas, o que é a importância desse sindicato, aonde é que ela mais age para o desenvolvimento, ou seja, do apoio, do incentivo ao ex-atleta, ao atleta atual, às categorias de base, o que o sindicato faz em relação a tudo isso. É uma satisfação recebê-lo e se apresente, que para nós será uma satisfação ouvi-lo. A satisfação é toda minha, cara Edmundo, muito obrigado pelo convite. O Sindicato dos Atletas, o SAFES, é uma instituição sem fins lucrativos, né, representante de uma categoria, e nós, enquanto atletas profissionais, entendemos que fazemos parte de um contexto significativo, né, no futebol, de forma geral. Somos parte do protagonismo do que significa o futebol como entretenimento, como negócio, como gerador de empregos diretos e indiretos, né? E a gente entende que a categoria precisa estar organizada, entender bem seus direitos e deveres, e por este motivo, né, nós fundamos o Sindicato dos Atletas, o SAFES, para que a gente possa colaborar com a construção, colaborar com as informações, defender os interesses de uma categoria difícil, né, por tudo que representa uma carreira curta. Nós temos prazo de validade, nosso instrumento de trabalho é o nosso corpo, né? As responsabilidades, as cobranças externas, sejam elas da imprensa, de um torcedor, do clube, do próprio atleta, ela é enorme. E, ao contrário do que muitos imaginam, nem todos os atletas são milionários, né? Existem algumas estatísticas e, dentre uma delas, diz que 82,5% dos atletas de futebol no Brasil ganham até 2 salários mínimos. Então, é uma ilusão achar que todos têm a sua vida resolvida com altos salários. E a gente trabalha muito dessa forma para que a gente possa fazer parte e colaborar que o futebol, em especial o futebol cearense, cresça de todas as formas e, claro, que o atleta de futebol possa estar respaldado por nós dentro de toda a possibilidade de defender esse contexto em volta da carreira deles. Marcos, você falou para a gente do sindicato, da importância que é o sindicato para o atleta, né? Mas você deve ter sido ou passou como atleta de futebol, chegou a algum posicionamento e não vou dizer que seja uma transição, porque o sindicato é quase que uma linha ou um complemento do que se faz no futebol, né? Mas para você passar para essa posição, para você passar para fazer esse modelo, né, de dirigente de sindicato, você antes foi, é lógico, um atleta de futebol. E deve ter aprendido muita coisa. Você jogou aonde? Você participou de quais campeonatos? Quanto tempo você ficou? Quanto tempo faz que o sindicato está atuando? Fácil fazer.
Sim, eu tive o meu início, né, nas categorias de base do Internacional de Porto Alegre, onde tive a oportunidade de jogar campeonatos estaduais, de jogar torneios na Argentina, no Uruguai. O Inter sempre foi uma equipe que gostou de participar desses campeonatos justamente para dar minutagem, dar bagagem, né, para os seus atletas e na sua formação. E eu tive como incentivo maior a preocupação do clube, não somente na formação do atleta, mas também na formação da pessoa, né? Então, era um clube que orientava com relação ao respeito às regras, aos adversários, à torcida, à imprensa. Eles davam aula de etiqueta, forma de se comportar em restaurante, dentro de um ônibus. Enfim, aquele mundo já de preparação, e esse era o objetivo, e acredito que esse seja, né, o objetivo de todo clube formador. Estou falando dos anos 80. Tive a oportunidade de ser campeão gaúcho, de participar de vários torneios, inclusive internacionais, mas isso fazia parte do contexto de formação do atleta. Joguei até os 19 anos no Inter de Porto Alegre, quando fui negociado para a América do Rio de Janeiro, e aí sim iniciou a minha carreira profissional. Joguei 6 campeonatos cariocas, 6 campeonatos brasileiros da meia divisão, e no decorrer disso, né, dentro de aprendizados, com muitos atletas importantes, Muricy Ramalho, que é uma referência no Brasil como treinador, como atleta, foi meu companheiro de clube, aprendi muito com ele. Valdir Pérez foi goleiro da seleção de 82. Então, essas referências a gente tem que aproveitar, né, porque eles têm história, eles têm algo a ensinar, e eu estava sempre sedento por algo a aprender. Então, eu tinha muito esse cuidado. Mas isso também foi decorrente de uma sobrevivência, né? Filho de pais separados, irmãos que eu cuidava enquanto a minha mãe trabalhava, acabou gerando em mim a perspectiva de vencer ou vencer, não tinha escolha. É claro que eu estudava à noite, mas eu treinava à tarde, participava dos treinamentos, dos jogos, mas sempre com uma veia de necessidade de sobrevivência e entender que o caminho maior e o caminho melhor era o caminho da integridade, do respeito, da dedicação, do comprometimento. E no decorrer da minha carreira, para não me prolongar muito nesse ponto, tive a oportunidade de jogar no futebol peruano, joguei no México 2 anos, joguei na Bélgica, 2ª divisão, joguei nos Estados Unidos, onde eu encerrei minha carreira nos anos 2000. E quando eu falo isso, Edmundo, muitas pessoas pensam, nossa, esse rapaz aí, esse jogador, deve ser muito bom. Eu tinha uma técnica razoável, muita disciplina tática e era muito dedicado e comprometido com tudo. Eu acho que eu venci muito mais pela minha perseverança do que propriamente pela qualidade técnica. Você falou que terminou nos Estados Unidos, mas como você chegou aqui ao futebol cearense? E você jogou no Ceará? Foi só o Ceará Sporting Clube? Sim. E daí não saiu mais, porque você rodou por vários lugares do Brasil e até o exterior. E veio exatamente ficar no estado do Ceará. Eu acho que são os caminhos, né? Gosto muito da cultura do estado, de Raquel de Queiroz, a Fagner, para mim, o maior cantor do mundo. Eu acho que o Yarley, o Jardel, tem tantos jogadores importantes, né, que fizeram história representando também a garra, né, do povo nordestino, do povo cearense em especial. Mas eu joguei o Campeonato Carioca de 93 e fui convidado a participar, né, jogar no Ceará Sporting Clube em 1994. Participei daquela campanha, né, da Copa do Brasil, histórica, vice-campeão da Copa do Brasil. Não joguei as finais, porque além de eu ter tido um problema de amígdalas, chegou o Mastrilho, né, com aquela qualidade toda, tomou conta do meio de campo, mas a princípio eu tive sim a honra de poder participar de alguns jogos, junto com o Catatal, junto com o Eloy, com o Ivanildo, com o Jaime, com o Chico Goleiro, com o Ayrton, Sérgio Alves, né, somos amigos até hoje. E quando finalizou o meu contrato, eu fui para o México, justamente isso, né, fiquei 2 anos no México. E no decorrer da minha carreira, ao encerrar a minha carreira em 2000, na minha transição, eu tive a oportunidade de passar um período no Rio de Janeiro, de adaptação, passei um período em Natal, onde eu fui campeão da Copa do Nordeste pelo América em 98, né? E resolvi passar uma semana em Fortaleza, estou há 23 anos. Puxa. Obrigado, me sinto muito honrado, encontrei o meu lugar em todos os aspectos. E surgiu, então, né, na ocasião, a perspectiva de fundar o sindicato, porque nós tínhamos, Edmundo aqui, vai lembrar bem,
que havia no Campeonato Cearense jogos terça, quinta e sábado, né? Então, o atleta de futebol ele joga bem na segunda-feira ou na terça. Na quinta-feira, sem o devido repouso, ele, claro, não vai ter a mesma performance. E no sábado aí que ele está cansado mesmo, né? Aí na semana seguinte ou ele seria mandado embora ou estaria no departamento médico. E nós começamos a trabalhar dentro dos clubes, com os próprios atletas, mostrando para os dirigentes da Federação Cearense a importância da recuperação do atleta, a importância de cumprir com o atleta o contrato de trabalho, a importância do significado, qualidade dentro de campo para atrair patrocínio, para atrair a televisão, porque um jogo bem jogado, evidentemente, ele é diferente e o atleta estando recuperado, é claro que ele vai render melhor. É claro que ele tem que ter um tempo de adaptação, é claro que ele tem que ter a paciência que nem sempre existe no futebol, né, para que ele possa se sentir parte do ambiente de trabalho. Não podemos esquecer que o atleta ele é um trabalhador, ele tem conta de luz para pagar, ele tem comida que botar na mesa, ele tem que juntar um dinheiro para o seu futuro, ele tem que preparar uma transição quando ele para de jogar. E isso tudo o sindicato começou a fazer, um trabalho de formiguinha, um trabalho de convencimento, um trabalho difícil, mas hoje em dia, graças a Deus, temos tido temos um retorno enorme dentro do que significa, né, o entendimento da própria Federação Cearense, na participação do sindicato e na participação, principalmente, de levar este conhecimento ao atleta e ao ex-atleta para que eles possam se sentir valorizados e cada um fazer a sua parte da melhor maneira possível enquanto profissionais. Eu queria fazer um parênteses aqui, que você me falou aí há 23 anos que você está no estado do Ceará, aqui em Fortaleza, né? 23 Sim. anos. E o sindicato foi logo de imediato nesses... Hoje o sindicato tem 23 anos? Não. Na Sim, verdade, outra coisa. Sim. Como você chegou até o sindicato? Você abriu o sindicato, disse, não, vou fazer um sindicato aqui do atleta, já existia a federação, já existia a confederação, porque eu acho que o sindicato dos atletas tem até confederação, né? Sim. E já existia tudo isso e buscou apoio através da federação? Ou você formou aqui o sindicato aqui e depois foi formada a Federação Brasileira de Sindicato dos Atletas? Ótimo, obrigado pela pergunta. É interessante levar, né, aos espectadores essa informação. Não, na verdade, eu vim viver aqui praticamente de férias, uma transição de buscar algumas coisas a fazer numa sequência profissional, né? Fui um atleta que, apesar de não ter tido financeiramente nada parecido com o que se ganha hoje dentro dessa minoria, mas eu sempre fui econômico, eu tenho meus negócios no Rio Grande do Sul, que meu irmão toma conta, e tenho meus imóveis que me davam e continuam me dando uma boa receita, né, de sequência profissional, sobrevivência no contexto econômico. Mas, no decorrer de alguns anos, eu fui identificando essas dificuldades que os atletas aqui no estado do Ceará passavam, e por isso nós tivemos o cuidado de fundar o sindicato. Mas o sindicato, efetivamente, ele funciona realmente como tem que funcionar de 2010 para cá, porque até então foram sangue, suor e lágrimas, né, dificuldades, aquele trabalho mais difícil de convencimento no corpo a corpo. Então está fazendo esse ano 15 anos. Exatamente. Mas sempre tem motivos, né, objetivos a serem atingidos, mas já melhorou bastante, a gente tem consciência disso. Então, a gente dorme, acorda, sempre tratando os atletas da melhor maneira possível, em todas as divisões. A gente escolheu uma filosofia de entrar pela porta da frente, sair pela porta da frente, né? Respeitar todas as instituições, sejam elas quais forem. Isso você diz nos clubes? Nos clubes, na federação, o sindicato dos árbitros, enfim, né? A imprensa, a própria torcida. Na realidade, você tem um bom relacionamento com todas as entidades esportivas, né? Criamos essa boa relação justamente por essa troca de respeito mútuo, né? De entendimento. E só para efetivar a resposta, existem 18 sindicatos no Brasil, né, de atletas, e existe a Federação Nacional, que é a Federação Nacional dos Atletas de Futebol Profissional. Hoje ela é presidida pelo Jorge Bossato. Ele é um carioca que vive em Alagoas, que ele é o presidente do Sindicato de Alagoas, também faz um grande trabalho por lá e está fazendo um grande trabalho na FENAPAF. E essa organização ela é importante, a gente sempre acredita que a organização ela vem somar com o futebol como um todo. Aqui no estado do Ceará, você falou aí, vai fazer 15 anos já que tem um sindicato. Você falou que há 23 anos você mora
na nossa capital, né, aqui em Fortaleza. E nesses 8 anos antes foi você desenvolvendo conhecimento, foi você desenvolvendo esse relacionamento, para depois você dizer que... Porque, se eu não me engano, eu acho que esses 15 anos que você tem aí, eu acho que é o tempo que a gente se conhece, mais ou menos, ou que a gente tem essa relação assim de Marcos Gaúcho e Edmundo Silveira, né? Não, 15 anos, vamos botar 10 anos, né? Porque eu acho que os 5 anos antes eu não te conhecia, não. Acho que mais. Eu acho que, deixa eu ver aqui, uns 15 anos. Exatamente. Praticamente você já estava ali na formação. Porque o que eu aprendi, tá certo, como presidente de sindicato, que foi quando eu fui ser sindicato dos treinadores de Inclusive, futebol. sou sócio fundador do sócio Sindicato fundador, dos Treinadores, sem ter é... a mínima competência conversa e é perspectiva de ser treinador. Porque Mas a posição que você se encontra hoje em relação a presidente de um sindicato é de uma... Quem não conhece, tá certo? Vai achar estranho. Eu nunca nem sei quem é Marco Gaúcho, não vi isso, aquilo, outro, mas pela história que nós estamos contando aqui e pelo que você faz pelo Sindicato dos Atletas, vão entender a grandeza que é a sua pessoa, como também a sua função como presidente do sindicato, tá certo? Então, hoje eu tenho conhecimento, Marcos, e esse respeito por você, pelo que você faz para os atletas de futebol, independente de ser do Quixadá, do Itapipoca, do Guarani de Sobral... Não temos cor de camisa. Ceará, Fortaleza. E o que você faz por esses atletas é uma grandeza que eu queria que você colocasse isso em pauta. O que o sindicato faz a favor dos atletas? O que os atletas têm de relacionamento, que eu entendo que tem um relacionamento muito bom com o sindicato, né? O que você oferece de grandeza para que eles tenham esse suporte, essa coisa? Legal. Primeiro, os atletas, né, em atividade, eles entenderam o significado e a importância do sindicato, uma instituição para defender os interesses da categoria. E eu acho que o tempo vai mostrando as ações, o trabalho, a dedicação, o comprometimento, a transparência, né, vai fortalecendo a instituição. E nós temos tido êxito, sem nenhum tipo de falsa modéstia, justamente porque os atletas compraram a ideia. Então, hoje, basicamente, quem financia o sindicato são os atletas do Ceará Sporting Clube, o Ceará, o Luiz Otávio, né, o Ricardinho enquanto atleta, o Richard, os atletas do Fortaleza, né, o Boeck enquanto atleta, o Tinga, o Tite, né, o Ciel no Ferroviário. Então, eles entenderam que nós tínhamos uma função e essa função ela era direcionada aos interesses deles. E eles começaram a participar e começaram a colaborar e entenderam que eles se dedicam economicamente a colaborar com o sindicato e que muitos deles, principalmente os atletas de Ceará e Fortaleza, eles não têm interesse ou necessidade tanta de um advogado, de uma orientação, porque eles já têm seus empresários, tem todo um staff em volta deles. Mas eles fazem pelos que não têm, o que é legal, né? Muito interessante. Eles têm feito isso porque a gente acaba disponibilizando um advogado, disponibilizando projetos sociais, disponibilizando uma série de coisas que a gente vai ver daqui a pouco em fotos, que acaba atingindo a categoria como um todo, né? Os menos favorecidos economicamente, profissionalmente. Porque outra coisa, Edmundo, que é importante ressaltar aqui, é que o atleta como trabalhador, ele é uma das únicas categorias que ele não tem emprego o ano inteiro. Ele não tem emprego o ano inteiro. É uma dificuldade enorme. Nós temos 17 a 18 mil atletas no Brasil, tá, registrados, mas eles têm emprego durante os campeonatos estaduais em todo o Brasil. Quando acabam os estaduais, que entra uma divisão, a Série A, nós temos 20 clubes na primeira divisão com uma média de 30 atletas. Então, nós temos 600 empregados. Mais 600 na Série B, digamos mais 600 na Série D e 600 na Série D, a matemática não bate, né? Então, às vezes... De 18 mil, 3 mil estão 3 empregados. mil estão empregados. Onde estão os demais? Isso é um questionamento muito sério relacionado muito importante você falar sobre isso. Relacionado à geração de emprego. E existem, às vezes, algumas copas, né, no Piauí, na Paraíba, no próprio estado do Ceará, e eles vão gerando, vem uma segunda divisão, vem uma terceira divisão, mas já não é a mesma oferta de trabalho dentro de um contexto econômico, já cai um pouco o salário, já cai um pouco a estrutura.
Então, isso é um tema a ser debatido ainda, né, oportunamente. E aonde o sindicato age aí de apoio ou incentivo a esses atletas? A gente tem incentivado eles a se prepararem. É porque às vezes eu vejo, desculpa, Marco, Não, é importante. mas veja só o seguinte, às vezes eu vejo você até mesmo discutindo com a Federação Cearense de Futebol sobre novas competições ou a forma de como fazer a competição, para que esses atletas tenham emprego mais tempo, né? Como você disse, não é o ano todo empregado, para eles terem mais atividades, né? Então precisa, e eu vejo que a Federação Cearense de Futebol, ela melhorou muito nesse aspecto, talvez tenha sido por tuas cobranças, de ter mais competições, de ter mais números de atletas trabalhando, né? Eu sou um chato do bem e eu perturbo muito o Dr. Mauro Carmelo, que nos dá voz, que nos atende muito bem. É claro que o mérito do avanço de tudo que significa o futebol cearense, eu acho que é sim da Federação Cearense, dos clubes, dos gestores, né? Padrão, Marcelo Paes, né? Enfim, todos têm se dedicado muito, o contexto mudou, os atletas, né? Claro, jogando bem, sendo mais profissionais, mais competentes, atraindo atletas nível de seleção brasileira para os clubes cearenses, né, como tem ocorrido. O João Paulo, presidente do Ceará, nós sabemos que todo este contexto influenciou bastante. E talvez a gente, com a pedrinha de areia, né, tenha colocado algo nessa construção, justamente para que a gente mostre para a federação e para todos os desportistas, todos aqueles que fazem parte do futebol profissional, que o futebol é justamente o que eu comecei a falar no início, é emprego, as pessoas têm que trabalhar, têm que criar oportunidades, né? Então, tu faz um campeonato cearense, aí sai do cearense, 2 clubes participam da primeira divisão, outros clubes participam da C e da D, aí se cria uma segunda divisão cearense para gerar emprego e oportunidade, vem uma série C do cearense, aí vem uma Copa Fares Lopes. Eu acho que esse calendário ele tem que ser bastante visto com responsabilidade, porque gera emprego para todo mundo. Eu não estou aqui nesse exato momento falando somente pelos atletas. É a comissão técnica, é o gandula, é o staff, é a cozinheira, quem vende churrasquinho em volta do estádio, quem vende camisa, quem vende chuteira, é um mundo, a própria né? comunidade, A né? própria A cidade comunidade ganha com isso, que tem atividades esportivas, né? divulga a cidade, Quixadá, né? Que lindo, Itapipoca, as pessoas dedicadas, trabalhar numa segunda divisão para colocar na primeira divisão, se preparar para o ano seguinte, isso é maravilhoso, move com essa paixão chamada futebol, né? Mas a gente tem que entender que essa paixão ela é maravilhosa, mas tem que ter gestores capacitados para poder organizar os clubes, organizar e fazer e participar de um bom campeonato. Então, tudo isso faz parte do contexto. Eu acho que o Sindicato dos Atletas tem colaborado um pouco com isso. Deixa eu te fazer aqui uma pergunta. O sindicato, ele apoia, busca e está sempre envolvido com os atletas profissionais. Sim. E os da base, e o feminino, e as outras competições que eles participam, tanto nacional como local. Tem algum envolvimento, tem algum incentivo, tem alguma coisa ou não? Vocês se sentem obrigados só com os atletas profissionais ou ex-atletas profissionais? Não, eu acho que o futebol, de forma geral, ele faz parte do nosso interesse. E sempre que possível, né, a gente colabora. Nós somos um sindicato que nós temos uma preocupação enorme com o futebol feminino. Tanto é que nós temos uma coordenadora de futebol feminino. Sim, que ela é já a até Catiúcia esteve aqui Castro, conosco, né? Ela faz um trabalho muito bom nos bastidores e orienta as meninas. Inclusive, nós já as levamos ao sindicato, tanto as atletas do Ceará quanto do Fortaleza. Outras atletas já participaram, inclusive trataram. Temos uma fisioterapia, né, no sindicato, disponibilizada às meninas, evidentemente que estão sem clube ou não têm estrutura, né, como tem o Ceará Esporte Clube ou o próprio Fortaleza. A base, é claro que a gente tem uma preocupação, porque mesmo na base existem atletas profissionais, existe um projeto de fazermos palestra, né, nas categorias de base, para falar sobre profissionalismo, dedicação, comprometimento, cuidar com combinação de resultados, né, que é um tema muito forte hoje com relação às bets, porque é uma geração, né, nova, que ela vem rede social, ter os cuidados, ter os limites,
Com relação ao ex-atleta, a gente tem cuidados em fornecer, proporcionar ao ex-atleta cursos de capacitação. Inclusive, muito obrigado, foi um dos nossos professores. Sim, de uma maneira solidária. Sempre fui aluno. Foi nosso professor e fez cursos também, né? O CT5 sempre preocupado com essa transição dos atletas, e a gente proporciona a eles, né, em parceria com o Instituto Federal, com outras instituições, para que eles possam justamente agora entrar, né, numa linha de pós-futebol, onde ele tem que se preparar para o seu futuro, ele tem que pensar em que o futebol profissional ele tem um limite, e depois disso a vida continua, as contas começam a chegar, continuam a chegar, né, os boletos. E eu acho que temos melhorado muito nisso, Edmundo, sabe? E o sindicato tem uma participação importante nisso, porque há mais de 10 anos a gente faz os cursos, e dos últimos 5 anos, com palestras importantes como o Zico, como o Muricy Ramalho, com a tua palestra, com o Marcelo Vilar, com o Chagas, com tantos profissionais também aqui do Estado, né, competentes, que doaram seu tempo e seu conhecimento de uma maneira gratuita e solidária. E a gente tem visto que as transições de atleta para ex-atleta têm melhorado muito com relação a estarem preparados para o mercado de trabalho. Então, a nossa preocupação ela é geral, a gente acaba abrindo, né, desta forma e levando a eles esse objetivo. As crianças, nós doamos bolas, fizemos várias doações de bolas de futebol para ex-atletas que são monitores de escolinhas. A gente beneficia mais de 800 crianças cearenses através do sindicato, Caramba, com coletes. Legal isso. Nós temos tudo documentado. Esse trabalho é um trabalho social muito importante. Fizemos torneios, a gente distribuiu livros, a gente distribuiu material esportivo. Esses monitores participaram de cursos do sindicato, inclusive um deles foi novamente, né, sempre muito grato como monitor, como professor, e saíram, né, de aula teórica e prática, porque posso trabalhar em escolinha, posso trabalhar em projetos sociais, nas parcerias com o governo. Isso também tem gerado a eles a oportunidade de trabalho. As coisas que eu conheço do sindicato, do SAFES, né, Sindicato dos Atletas aqui no estado do Ceará, a qualificação, a capacitação, né, o ensinamento que vocês nos dão é de uma importância muito grande. Mas, para tudo isso, precisam que vocês tenham alguma condição financeira para vocês sustentarem todo esse... Isso é muito grande, isso é muito grande. Pelas vezes que eu participei do SAFES, né, eu vejo que aquilo ali não é simples e não é barato. É preciso ter um relacionamento e uma confiança muito grande com as pessoas que são consideradas grandes, que são consideradas boas, que são consideradas fortes de conhecimento, fortes de relacionamento. E o sindicato tem isso. Aí eu te pergunto, vem de onde esse sustento do sindicato? O sindicato tem alguma coisa, recebe algum apoio do governo federal, estadual, ou é só dos atletas em si que sustenta o sindicato? Ótima pergunta, porque nós, em momento algum, até hoje, nunca tivemos nenhum aporte governamental, municipal, estadual, federal, zero. Nós não tivemos apoio de publicidade privada. Todos os eventos que nós fizemos, nós tivemos apoio institucional, mas nunca tivemos valor financeiro. O sindicato ele sobrevive de uma participação dos atletas que disputam a primeira divisão, basicamente, e que colaboram, como te disse há pouco, em prol da categoria, de uma maneira muito nobre, para que o sindicato possa levar aos demais, né, aquilo que eles não precisam, aspas, né? Como eles estão bem assessorados. Então, é uma dificuldade enorme, Edmundo, porque todo ano muda, né? Um sindicato dos bancários, por exemplo, 99 dos bancários permanecem em Fortaleza, né? A nossa categoria, ela é temporária, né? Ela é temporária. Então, os atletas eles vão para outros estados, eles vão para outros países, e aí nós temos que todo ano ir no clube, prestar conta do que foi arrecadado, mostrar o serviço social, mostrar o serviço com o atleta, mostrar o serviço com o ex-atleta e convencê-los
participar economicamente. É justamente isso que acontece. E, graças a Deus, as lideranças dentro dos clubes, às quais nós somos muito gratos, têm colaborado muito, que os mais jovens, os recentes que chegam, e eles, claro, querem saber, porque eles querem colaborar, eles precisam saber para onde vai o dinheiro, eles precisam saber de que forma esse dinheiro é administrado, e a gente trabalha desta forma. O futebol cearense ele cresce como um todo, o sindicato cresce como um todo. Então, a gente participa ativamente e dentro de uma filosofia de muita responsabilidade, né, a gente dá sequência aos trabalhos. Lamentavelmente, com o rebaixamento do Ceará Sporting Clube, fecha metade da porta do sindicato, né? Já dificulta, porque é um clube que normalmente na primeira divisão os atletas colaboram, mas a segunda divisão a diferença é enorme de valores de direito de arena, né, de direito de transmissão, e a gente sente também o impacto. E quando os dois clubes estão na primeira divisão, a gente marca reuniões no clube, conversa, escuta, informa, para que a gente possa convencê-los de continuar colaborando. Hoje, muito nesse hoje, se eu não me sentido. engano, Marcos, hoje, se eu não me engano, parece que o futebol cearense tem 8 participantes dos campeonatos brasileiros, né? A, B, C e D, não é isso? Sim. E esses 8 clubes participam da mesma forma que Na vocês, verdade, com na direito B de nós né? não temos hoje, né? Na Série B nós não temos. Nós temos na Série na Série A, B C e D. está sem. Mas mesmo assim diminuiu o número de participantes? Aqui com relação à competição... É porque são 2 na A, na C só tem um, se eu não me engano, né? Sim. E tem 3, né? Então, e tem não 3 são, na D. são 6, então. Só que essas competições, elas economicamente, elas são menos viáveis em todos os aspectos, né? A visibilidade que Mas gera... eles têm direito de arena também, igual como tem na A? Não, não, né? tem a Série A e B. A CBF alega que a Série C e D ela é financiada pela instituição para dar visibilidade, para gerar emprego, etc, etc, etc. E a gente entende que sim. Eu, inclusive, participei de um arbitral da Série C e da Série D, e a CBF disponibiliza um valor mensal, né, parcelas, colaboração com passagens de avião, com hotel, com alimentação, e eles vão em busca de transmissão, que a transmissão acaba valorizando o atleta, que se mostra, valoriza a marca de uma publicidade, e, lamentavelmente, até o momento, a Série C e D, ela se paga, digamos assim, ela investe, né, nela mesma, segundo a CBF. Mas a Série B, os valores diminuíram e muito, relacionado 10 vezes, para tu ter uma ideia, relacionado à primeira divisão, que significa, né, o glamour do futebol brasileiro, né, os grandes clubes, tudo, a transmissão, o interesse de patrocínio. Então a gente fica sempre torcendo os clubes cearenses. Jogou agora Fortaleza e Inter. O Inter era meu time, né? Mas eu sou Fortaleza desde criancinha, por interesses da nossa categoria, evidentemente. Eu vou lhe fazer uma pergunta, tá certo? Fique muito à vontade. Depois dessa pergunta, porque ela não é muito simples, né? E depois nós vamos ver aqui as imagens e os vídeos para a gente ir discutindo um pouquinho sobre esses assuntos que a gente vai ver aqui. Veja só o seguinte. Hoje o sindicato torce que o futebol cearense tenha sempre Ceará e Fortaleza e, se possível, Ferroviário e outro time na Série A e B, né? Sim, sim. Então, vocês são torcedores fanáticos por esses times para que eles possam seguir, para que o sindicato funcione normalmente e com apoio geral para todo mundo. Beleza. Veja só o seguinte. Você falou que os atletas do Ceará, Fortaleza, eles apoiam, incentivam e até contribuem, né? Esse dinheiro sai direto para vocês? Vocês é quem repassam para os... Eu não entendi bem esse sentido assim da distribuição financeira. Por isso que eu dizia, uma pergunta chata, tal, mas não tem problema. Como é que é feito isso? Tá certo? Para que a gente possa ir aqui para nossas imagens. Não tem problema. O atleta de futebol, quando ele recebe o direito de transmissão, a gente... mostra a transparência, mostra a prestação de contas, mostra a necessidade da contribuição deles para o sindicato manter suas portas abertas e beneficiar uma categoria de forma geral. Então, eles colaboram com um percentual e esse percentual ele é encaminhado para o sindicato dos atletas e a gente administra da melhor maneira possível dentro de todo esse contexto que a gente está falando aqui. E nós torcemos para todos os clubes, mas em especial para todos os atletas desses clubes, né? É claro que a gente não pode ter cor de camisa, tem que ser imparcial, né, dentro de todos os contextos, já que
O futebol, ele envolve tudo isso que a gente falou agora, mas envolve paixão. E até a minha paixão pelo Inter, eu deixo ela de lado quando joga contra o Ceará e Fortaleza e a gente torce futebol cearense como um infantil, todo. né? Gosta do Internacional desde criança, né? E não fica esquecido, né? Fica Mas pouquinho... fiquei agoniado assistindo o jogo do Fortaleza, torcendo demais para o Fortaleza. Enfim, também teve um resultado contra um grande clube, né? Somou um ponto e a gente sabe que ali na hora nem sempre as coisas acontecem como a gente quer. Hoje é visto nacionalmente que o Internacional vai brigar pelo título, né? É um time que está bem postado, né? E o Roger é bem pra caramba, né, cara? Roger? O treinador? Sim. É o Roger, né? Os clubes cearenses, eles evoluem em vários aspectos, né? Na estrutura física, no mental, no profissionalismo, o grupo, o ambiente. Eu acho que para funcionar, eu costumo dizer, Edmundo, que tem que funcionar do P ao P, né? Do porteiro ao presidente, do bom dia ao homem lá em cima fazendo a sua parte, como presidente, como gestor. Vamos ver algumas imagens aqui para a gente ver essa história toda bonita aí que você falou, né? E da responsabilidade que você tem. A primeira imagem para a gente, por favor. Ah, sim. Internacional de Porto Alegre. Estou ali, ó, do lado do Mano e do Enio ali, ó, aquele cabelão ali de 16 anos, né? Campeão infantil aí, a gente ganhou o Grenal, fomos campeões gaúchos aí nessa foto aí dentro do início da minha carreira. Internacional de Porto Alegre. A história maravilhosa internacional. Outra foto. Aí já no futebol peruano, contra o Aliança Lima, participei do campeonato em 96, dentre uma das minhas participações fora do Brasil. Como era o nome desse time, Marcos? Aurich de Chiclayo, norte do Peru. Disputa, Peru. Primeira divisão. Outra imagem. Aí são, né? Isso aí é um dos projetos sociais que a gente apoia. A gente faz torneios, aí antes dos jogos fala sobre a importância da educação dentro de casa, obedecer o pai e a mãe, respeitar os mais velhos, comer de boca fechada, ter disciplina, estudar. E o esporte é muito disso também, né? No caso aí, vocês apoiaram... Um torneio, a gente fez um torneio. Foi o próprio Safes quem fez o torneio? O troféu ali do Safes, sim, a gente fez o torneio, convidamos 8 escolinhas de futebol das periferias, demos lanche, fizemos palestra, demos troféu para os vencedores, foi bem legal. Isso aí é uma coisa muito bacana, porque eu acho que a gente tem que utilizar o esporte, em especial o futebol, porque é uma paixão desses meninos, para a gente também doutriná-los, né, com relação aos valores. Então, já tem uma base bem formada para poder seguir bem, né? Cara, é muito legal. Outra foto? Mais um torneio, né? Aí já uma categoria maior, né? O Jaci, que faz um trabalho bacana com o Projeto Vencer. E também os meninos chegam, tem um bom gramado, tem uma boa bola, tem um lanche, tem todo um cuidado especial com eles. O Jaci é um bom professor, muito dedicado. Ele desenvolve qualidade dos meninos. Teve uma época lá na minha arena, lá onde eu tenho a minha escola e tudo, eu cedia espaço para ele lá, eu via o treinamento dele, ele tem uma capacidade muito boa de visualizar o desenvolvimento dos meninos. Interessante. Futebol feminino, né? Em algumas ocasiões nós treinamos no PV e elas também fizeram parte, uniforme adequado, bolas oficiais, está ali o professor Fernando Filho, o Ronaldinho, né? Que trabalha com o feminino hoje do Fortaleza, o Boiadeiro, então dando a elas também uma oportunidade de... Isso já há um tempo atrás, né? Para que elas possam mostrar. Mas apoio ao futebol feminino, isso é interessante. Ao futebol feminino, Outra foto? Os atletas que visitam o sindicato, quando eles têm algum problema nos clubes, né? Dificuldade de receber salário, alguma dificuldade de estrutura, então a gente recebe, independente do clube. Esses não são de base, não, são profissionais, só que são de clubes menores, né? Menores. Esses, se não me engano, eram do Caucaia, a gente tinha uma dificuldade, a gente entra em contato com o presidente, relacionado a salário ou algum tipo de estrutura, mas sempre de uma maneira muito respeitosa. E é legal, né, que eles possam ir ao sindicato e saber que tem uma instituição que está lá para defender, que pode defendê-los, ou pelo menos dar um Esse apoio, é o objetivo, né? Tem sido recebido pelos clubes com essa como é que a gente pode dizer, não é relacionamento, você chegar lá e cobrar de que os atletas buscaram vocês e vocês... Justamente por esse respeito que a gente tem aos clubes. O clube precisa do atleta, o atleta precisa do clube. Nós temos que ter um entendimento nesse equilíbrio de relação de trabalho,
né? E sempre que solicitamos, somos bem atendidos, sim, a gente conversa e eles se dedicam a resolver as pendências. Pô, legal, parabéns, cara, você ter esse... Aí os atletas, ex-atletas, né? Tá aqui o Reginaldo Cara de Gato, tá ali o Juninho, então a gente distribui bolas para eles, para as escolinhas deles, uma maneira de incentivar, né? Um trabalho que eles desenvolvem. Né, o Berg ali Berg também, né? também ali, o Cafu. Então, cara, tinha me perguntado com relação a algumas das ações, né? A gente fez um acordo já há um bom tempo com a Federação Cearense para que não tenhamos jogos sem o espaço mínimo de 66 horas entre partidas, né, que conste no regulamento, a parada para hidratação constando no regulamento e a proibição de jogos antes das 16 horas. Em alguns momentos, estádios que não têm a iluminação, a gente entende que pode começar 15h30, desde que tenha uma parada de hidratação. Então, esse é apenas uma das coisas que nós conseguimos junto à federação e os atletas reconhecem. Isso aí faz parte do regulamento da competição. Da competição. Porque sim. é uma exigência do sindicato. Exatamente, que tenha esse um acordo com a federação. Já é uma proteção o atleta, né, para que ele tenha, né, um tempo hábil também de se recuperar, né, ter tudo aquilo que você orientou, você falou. Porque aí. Porque o jogo, ele entre 66 horas, ele não é só o jogo, ele tem a viagem, tem o jogo, o aeroporto, enfim, né? Então tem que ter um período de recuperação e a gente agradece à federação pelo entendimento deles com relação a este quesito, dentre outros. Continua, por exemplo, assim, que o clima hoje está muito quente, né? E eu vejo uma hora ou outra jogos, até mesmo da Série A, que a gente vê num estádio bonitão daquele lá, cheio de recurso, né? Mas tem a paralisação do intervalo, né? Parada técnica, né? Esse cuidado ele é muito importante. Na verdade, ele é uma parada para hidratação, né? Sim. Se aproveita tecnicamente para o treinador fazer um ajuste, para o árbitro conversar, mas o objetivo maior é a hidratação. Qual é o tempo daquilo ali, Marcos? 3 minutos. 3 minutos ele tem o tempo de hidratação. Exato, porque inclusive na minha participação agora na CBF, no arbitral da série C e D, toquei nesse assunto para que fiquem atentos, né? A temperatura interna e não somente a temperatura externa, porque de fato o que pode colapsar um atleta, trazer um transtorno muito grave é o interno, não somente a temperatura externa, porque às vezes pode estar chovendo e mesmo assim o atleta ter o desgaste interno. O calor interno é muito grande. Cuidado enorme com relação a isso. Aqui eu te falei, né, com relação ao que muitos não entendem ou não sabem, é justamente ali, ó, acima de 20 salários mínimos, né, 2%, de 2 a 20 salários mínimos, 16%, eu estou falando em nível Brasil, e até 2 salários mínimos, 82%, então a grande maioria esmagadora não é milionária quanto a maioria dos torcedores, as pessoas imaginam. Percentual muito pequeno, né? Aqui uma ação, né, com Caucaia, porque teríamos 2 jogos sem o espaço mínimo de 66 horas. Nós visitamos os atletas que nos receberam muito bem na final, né, contra o Fortaleza. E eles iriam jogar numa sexta e num domingo, se não me engano. Chegamos à conclusão que a gente iria jogar, participar por tudo que era o respeito à venda de ingresso, a preparação dos jogos, a logística do Caucaia, a logística do Fortaleza, mas os atletas entraram com uma faixa do sindicato que muito nos honrou, né? Entramos em campo por nossa dignidade, Federação Cearense de Futebol, respeite a nossa categoria. Eu acho que foi uma pedra no sapato, um aviso, né? E dizer, estamos aqui, vamos respeitar o atleta. Isso aí foi a decisão do Campeonato Cearense, 22, né? Foi Fortaleza e Caucaia. Uma ação sindical fantástica com a participação dos meninos que mostraram personalidade e nós participamos em nome de tudo isso que nós falamos agora, né? Muito principalmente a respeito aos torcedores que estavam já com seus ingressos comprados, mas que a gente não queria que isso voltasse a acontecer. Legal, interessante isso, é uma mensagem... Os certificados, aqui nós temos esses gigantes aí, né? Gladstone, Stênio, Valdir Papel, né? Figuras importantíssimas do futebol estadual e brasileiro, então eles participaram Eu também tenho esse certificado aí, cara, eu participei também. De capacitação, e é legal que eles hoje trabalham, né? E fazem questão de mostrar que eles participaram do curso, que muito nos honrou. E o Stênio, mas nunca ouvi falar do Stênio, mas eu sei que ele está... O Stênio está administrando a areninha na Lagoa Redonda, né?
o papel está trabalhando, o Gleison está trabalhando, ou O seja, Stênio- esses atletas buscando seus caminhos, isso é O maravilhoso. Stênio já tem mais de 40 anos, mas quando ele está brincando, ele parece um menino de 18 anos, né? É verdade. Novo. Fizemos uma campanha da Olha, leitura, Loyola. né? Aqui está o Mazinho Loyola. Todo atleta ou ex-atleta que vai no sindicato, ele ganha um livro. Então, ele ganha o livro e ele participa da campanha da leitura. Tá, mas está emprestado esse livro? Não, é dele. Ele lê e dá para alguém. Temos um êxito bacana com relação a levar eles ao hábito da leitura, né? Isso é muito importante. Apesar de ser O chato pra Yarley, caramba. bicampeão mundial, passou no sindicato, levou o livro dele, é um cara que apoia o nosso trabalho, uma figura humana maravilhosa, com conquistas importantes dentro e fora dos gramados, né? Aí a visita aos clubes, quando a gente... Está lá o Ricardinho, está lá o Assis Furtado, nosso diretor financeiro. Então, a gente presta conta, dá respostas. E aí é a hora da gente pedir o apoio, né? Por favor, assine, colabore conosco, a gente tem que dar continuidade a esse trabalho. Faz essa reunião constante? Uma vez por ano, Uma até vez para a por gente ano? não interferir na rotina deles, né? Que já é dura, né? A rotina de trabalho, de viagem, de competições. Isso aí foi onde? Foi no próprio É clube? no próprio clube. A gente vai no clube, conversa com eles, tira dúvidas e eles colaboram com o sindicato e somos muito gratos a esse apoio que eles nos dão. Eu quero até aproveitar aqui um momento e agradecer aos presidentes dos clubes por ter permitido tal situação, né? A nossa relação é muito boa, porque muito isso é muito transparente. complicado, né? Não, Marcos? Temos uma relação maravilhosa. Que bom, cara, de que legal. respeito, de oportunidade. Mas é a sua pessoa, né? Que A você gente é uma espera pessoa o clara. momento certo para justamente a gente não interferir muito na rotina deles, no ambiente de trabalho, bem pontual e é resultado de transparência, de educação, de respeito. Sim, muito legal, muito interessante. Aí a gente foi também, né, no Fortaleza, da mesma forma, os atletas participam, perguntam, e essa foto fortalece a instituição, né, nós sermos recebidos dentro do clube. Aí o Boeck, uma liderança também fantástica, assim como o Ricardinho, como outros, reforça o nosso trabalho, né? Muito interessante, cara. Aí o nosso curso junto à Unigrande, né, com Edson Palomares, onde a gente fez palestras, né, de alto nível intelectual, de conhecimento. Está aí o Boiadeiro, está aí o Alves, está aí o Ivanildo, enfim, né, jogadores fantásticos. Eu que participei e que eu digo, né, porque eu estava lá e vi que exatamente, não foi fácil. O professor Kim, o Assis Furtado, está lá o Fernando Filho. São pessoas que colaboram, o Caé Cunha. Acho que isso aí também é um gol bonito que a gente marca extracampo. E continua, né, Marcos? No momento, com o rebaixamento do Ceará, nós tivemos que dar uma recuada por tudo que significa, tudo tem custo, né? Mas nós temos programado uma perspectiva de fazermos no Cariri. Os atletas, os ex-atletas nos cobram muito. E até Juazeiro. Lá, e até Juazeiro. Nós estamos vendo aí de que legal. maneira a gente porque pode... ali é uma região cheia, né? Que ali tem muitos clubes como cidades interessantes. Tentar viabilizar um curso lá. Está no nosso projeto, mas a gente tem que ir passo a passo de acordo com a circunstância e tudo vai depender sempre do apoio dos atletas que colaboram economicamente conosco. Seria muito interessante. Você me lembrou agora e me falou uma coisa agora que realmente eles vir de lá para cá é muito complicado, mas o sindicato ir até lá, eu acredito que existe uma possibilidade, cara, de você, né, fazer esse deslocamento, né, e essa participação. Agora, tu contar com os atletas e com as pessoas interessadas vir lá de Juazeiro até Fortaleza, passar aqui alguns dias, algumas horas, é complicado, né? A gente vê 2, 3, 4, ia ser muito complicado, mas foi bom tu ter tocado no assunto. Nos cursos anteriores, o sindicato bancou a vinda de alguns atletas de Itapipoca, de Sobral, mais próximo, né? Sim. Colocamos ele no hotel próximo à rodoviária, café da manhã, almoço, janta, e no outro dia eles saírem descansados para voltar para... que legal, cara, interessante para a cidade isso. deles. A grandeza do sindicato, né, cara? Vários deles fizemos isso, eles me perturbam aqui, no bom sentido da expressão, né? E Ricardo Baiano, enfim, vários. Fizemos isso, sim, porque a gente entende que aqueles que estão aqui na capital, que tem esse benefício, então a gente estendeu para aqueles que estavam interessados. O mais difícil é fazer ele se interessar. Se ele está interessado e a gente pode colaborar, né, Edmundo? Então a gente colaborou. E eu tenho certeza que você indo até Juazeiro, até a região do Cariri,
e vai conseguir ali uma atração. Não de temos frequência. dúvida, eu estou com uma dívida com os meninos lá já de um bom tempo, então a gente está programando talvez no segundo semestre de fazermos lá um evento bem bacana. Marcos, infelizmente é sempre assim, cara. A gente, quando pensa que está começando, a gente já está terminando, né? Faz parte, né? E esses podcasts que a gente faz tem essas coisas, né? Da gente tá esquentando, aí começa a ter que encerrar. Mas faz parte, é o tempo, e tem um outro momento, né? A gente vai trazer uma outra situação. E dizer para ti que é satisfação muito grande, como disse no início, né, de tê-lo aqui, e que a gente consegue, às vezes, ter um público muito grande para observar, e que não entendia, eu não sabia que existia esse tipo de atividade, né, principalmente um sindicato com tanto apoio aos atletas, né, e ter essa Reciprocidade. Esquece. A palavra é difícil Tá mesmo. dito. Entendi. Entender que existe esse relacionamento dos atletas, né, com o sindicato e os clubes também, né? Então isso é muito legal, muito interessante. Fiquei muito satisfeito em tê-lo aqui e espero que quem nos assistiu ou nos assista, tá? Eles tenham também a mesma visão que eu estou tendo do que você passou para a gente, tá certo? Mas use das suas palavras aí, a sua despedida, e se tiver alguma mensagem que queira passar, te agradeço. Eu aqui agradeço, muito obrigado, estou muito generoso conosco, o pessoal da técnica aqui nos atendendo muito bem, parabéns aí pelo trabalho. Sindicato, de forma geral, ele tem uma conotação, às vezes, um pouco antipática, né? E lá vem esses caras de novo. Mas a gente faz com leveza, porque a gente faz com amor, com dedicação, com responsabilidade, os cuidados sociais, os cuidados com relação ao nosso propósito de defender os interesses da categoria. E tem funcionado justamente por isso, por um trabalho incansável, justamente de comprometimento para levar ao atleta e à opinião pública, aos esportistas, um pouco do nosso trabalho. Eu gostaria de finalizar dizendo, falando uma frase que normalmente eu falo com os jogadores quando estou nos clubes. Sorte é estar preparado para as oportunidades. Então, a gente tem que estar preparado, né, para os nossos caminhos. A gente tem que estar preparado para a entrevista, nós temos que estar preparados para funcionar, nós temos que estar preparados para a gente estudar, para a gente se capacitar. E eu tenho certeza que lá na frente, quando surge a oportunidade, a gente tem confiança, tem conhecimento para assumir compromissos e dar sequência, dentro ou fora do futebol, naquilo que a gente almeja para as nossas vidas. E, para não me prolongar, gostaria de finalizar de verdade com uma frase dita por Jesus Cristo: o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu acho que o caminho é isso aqui, não à toa nós cruzamos os nossos caminhos e estamos Sim. juntos aqui ou em outros lugares. A verdade, eu acho que nós temos que ser verdadeiros. Eu acho que os verdadeiros, eles são diferentes. E a vida é a gente desfrutar as nossas conquistas. Muito obrigado pela oportunidade.